boa noite, sejam muito bem-vindos, agradecemos a presença de todos e para dar início a esta sessão das conferências de Gondomar, vai usar da palavra o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Gondomar, Dr. Marco Martins. Bom, boa noite. Permitam-me que não diferencie ninguém, perante uma plateia tão ilustre e tão vasta, mas cumprimento apenas quem está no palco, a Dra. Ana Amorim, o professor Rui Fernandes e, obviamente, o nosso orador, o professor António Sousa Pereira. Começar por felicitar esta equipa de ilustres gondomarenses, das conferências de Gondomar, um conjunto de jovens séniores do Conselho, de várias áreas políticas, mas que se empenharam também em fazer aqui algo diferente e algo diferenciador. Foi isso que fizeram, interrompido pela pandemia, e hoje voltamos novamente, pós-pandemia, a tratar de um tema, de um orador, mas acima de tudo a retomar as conferências, para que façamos aqui momentos de história, momentos de cultura, momentos de reflexão, mas também momentos de debate em sociedade, que é muito importante, cada vez mais importante, passar à geração seguinte aquilo que é importante de debater, discutir, e acima de tudo ouvir também quem sabe. E depois ouvir uma palavra para o nosso orador, para o professor António Sousa Pereira, meu querido amigo, ilustre conterrâneo, ilustre gondomarense, que ocupa o cargo honroso reeleito há pouco tempo de reitor da Universidade do Porto e é mais um dos gondomarenses que nós temos como referência hoje a nível regional e nacional, porque a verdade é que Gondomar também nunca teve tantas figuras, como é o seu caso, colocadas por eleição ou por demissão em tantos lugares diferentes. E a verdade é que é de Gondomar o reitor da Universidade, é de Gondomar o presidente da IRS Norte, é de Gondomar o presidente do Porto em Portugal, Norte e Porto de Portugal, é de Gondomar o administrador do Hospital Santo António, é de Gondomar o delegado geral da Educação, é de Gondomar a secretária especial metropolitana, é de Gondomar a vice-presidente da CDR e já agora é de Gondomar também o presidente da Câmara, que sempre aconteceu. E dizer-lhes que é uma honra de tê-lo cá e, obviamente, não enquanto gondomarense, mas enquanto reitor, aqui há uns anos colocou-me um desafio muito importante que nós agarramos e que a pandemia também atrasou, que é de poder expandir a Universidade do Porto. E, obviamente, Gondomar quer muito a Universidade do Porto em Gondomar, definindo uma locação estratégica em Valvão para as funções judiciais, no local onde passará a futura linha do Metro Dragão Sul para expandir a Universidade. E agora, que temos aí a Bazuca, que temos fundos à altura também, Sr. Reitor, de darmos um passo nessa matéria, assim como um passo também importante a estudar na Faculdade de Medicina, com a Universidade de Santa Pessoa, que também já está em avançado estado de quase oficialização, para que façamos Gondomar um território abrigador, colado ao Porto, mas acima de um território de proteção do território. Um território diferenciador, com ensino superior, com inovação, com pessoas, com qualidade, com artes, mas acima de tudo é bom viver e cada vez mais bonito. Portanto, caros e caros amigos, não vieram cá para me ouvir, vieram cá para ouvir o Sr. Professor, portanto, muito obrigado às conferências de Gondomar e a esta equipa por organizarem, muito obrigado ao orador, e se me permitem, eu vou terminar oferecendo ao professor Sousa Pereira aquilo que é a réplica do maior coração de filigrana do mundo, que nós mais para o Dubai, e que fica agora também para o seu escritório. Então, com muita honra que hoje as conferências de Gondomar acolhem como orador o magnífico reitor da Universidade do Porto, professor Dr. António Manuel de Sousa Pereira, que nos falará sobre Gondomar e os desafios da Universidade. Um tema atual, pertinente, desafiante, para um município que mantém uma estreita articulação com a Universidade e que, em conjunto, tem vindo a desenvolver e implementar projetos e iniciativas que transformam positivamente a sociedade e a vida de tantos cidadãos e cidadãs de Gondomar que frequentam ou já frequentaram a Universidade. O Sr. Professor Dr. António Manuel de Sousa Pereira nasceu a 17 de outubro de 1961 na freguesia de Ramalde, no município do Porto. Licenciou-se em Medicina no ano de 1985, é mestre e doutor pelo Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, tendo desenvolvido toda a sua carreira académica nesta faculdade. Em 2004, já na qualidade de professor catedrático, veio a ser eleito pela primeira vez diretor da faculdade. É membro do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, eleito pela Assembleia da República, vice-presidente do Conselho Estratégico do Instituto Português de Oncologia do Porto, membro do Conselho Diretivo do Centro Académico Clínico e Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, Centro Hospitalar do Porto, e do Conselho Estratégico do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia, Espinho.
Entre os cargos que exerceu, dentro e fora da Academia, incluem-se ainda os de Presidente do Conselho Nacional de Ensino e Educação Médica da Ordem dos Médicos, consultor do Governo da República Dominicana para a avaliação da reforma das escolas de medicina ou membro do Conselho de Administração da Orfeus. Enquanto investigador, colaborou, no âmbito da sua tese de doutoramento, com a organização e informatização de um registro oncológico de base populacional que constituiu o primeiro registro oncológico de base populacional feito em Portugal. Nos últimos anos, desenvolveu a sua atividade de investigação na área da gestão universitária e políticas da saúde. Em abril de 2018, é eleito para o cargo de reitor da Universidade do Porto, cujas funções exerce até à data de hoje. António de Sousa Pereira é casado, pai de 2 filhos. É simpatizante do Futebol Clube do Porto. Entre os pratos preferidos estão as tripas à moda do Porto. Ocupa os seus tempos livres com uma paixão antiga, coleção de máquinas fotográficas, foi praticante de xadrez e ainda é atleta federado de tiro de pistola. Reside no nosso município e é com redobrado prazer e satisfação que hoje contamos com a sua presença e que muito agradecemos. Muito obrigado a todos, muito boa noite. Quero-vos agradecer muito este convite e devo dizer que fui surpreendido durante o jantar quando perguntei ao Rui Fernandes quanto tempo era esperado que eu falasse. Ele disse-me 1 hora e pico. De maneira que me pôs aqui um problema para que eu não sei como é que vou preencher 1 hora da vossa atenção a falar-vos sobre a Universidade do Porto, mas vou tentar. E vou tentar fazendo desde já uma afirmação que eu penso que é fundamental hoje em dia, que é a seguinte: quer dizer, a Universidade do Porto é, obviamente, a universidade da área metropolitana do Porto. Nós temos que deixar de pensar o Porto enquanto território isolado. O Porto, em boa verdade, é mais pequeno que qualquer bairro de Paris e, portanto, nós, quando pensamos na cidade, temos que pensar na cidade e na área metropolitana e pensar que tem que haver aqui uma integração. E a Universidade tem tentado, e daqui a pouco veremos isso, tem tentado cumprir esse objetivo de não se pensar limitada ao espaço que fica entre a estrada da Circunvalação e o Rio Douro, porque isso é um território que está esgotado. Não tenhamos ilusões. Quando se pensa em grande, é impossível crescer para dentro. Em boa verdade, quando pensamos em qualquer projeto de crescimento da universidade, a menos que alguém tivesse ideia, que eu penso seria agradável para a universidade, nos dar parte da cidade, para nós podermos crescer aí, não me parece que existam muito mais territórios para onde a universidade pudesse crescer de uma forma articulada e sustentada. Bom, para tentarmos compreender, eu vou-vos contar um pouco o que é a Universidade do Porto. Admito que alguns tenham da Universidade do Porto uma visão um pouco distante. Sabem que é uma universidade, mas provavelmente poucos sabem o quanto é a universidade e o que é a Universidade do Porto. E a primeira nota que eu gostava de vos dar é que a Universidade do Porto remonta a 1762, onde é criada a aula náutica, que, em boa verdade, está na origem da Universidade do Porto. Depois da aula náutica, foi criada a aula de dibujo e desenho, que era uma escola extremamente importante para o tipo de atividade económica que se desenvolvia aqui na região, e, a partir daí, evolui-se para aquilo que poderemos considerar como um antepassado longínquo de uma faculdade de Economia, que era a Academia Real de Marinha de Comércio da cidade do Porto. O Porto sempre foi uma cidade de comércio e havia necessidade de formar pessoas treinadas para apoiar esse comércio, que na altura se fazia sobretudo com a Inglaterra, que portanto surge em 1803, portanto já há 200 anos atrás, há 220 anos,
esta academia ligada à Marinha e Comércio, e a partir daí foi sempre crescendo. Foi sempre crescendo porque depois, em 1825, é criada a Escola de Cirurgia, mais tarde evoluiu para a Escola Médico-Cirúrgica, numa casa ali pegada ao quartel da GNR, uma casa pequenina, que era um solar brasileiro, uma coisa muito pequena, e foi evoluindo, e curiosamente a esta Academia de Comércio, a esta aula de debuxo e desenho e a esta Escola de Cirurgia, aquilo que se junta e que mostra um pouco o cosmopolitismo que o Porto sempre teve, o que surge depois, em 1836, é a Academia Portuguesa de Belas Artes, que é uma coisa fantástica, pensar que numa cidade como o Porto, antes mesmo de surgirem os cursos de engenharia, surge o curso de Belas Artes e os cursos de desenho. Bom, isto evolui. Em 1837 é dado início à construção do edifício onde atualmente está a reitoria da Universidade do Porto, que é um edifício com uma história muito interessante, porque havia ali uma igreja e havia um colégio de órfãos naquele sítio. E havia uma igreja onde se diz que a Rainha Dona Teresa terá sido salva durante uma perseguição. Aquilo era uma zona de floresta, ali naquela zona, descampada, uma zona de terreno muito acidentada, e conta a história que a mulher do Afonso Henriques, um dia, quando vem a sair da cidade, foi atacada por uns bandidos e conseguiu escapar e prometeu que construía ali uma igreja à Nossa Senhora se conseguisse escapar à perseguição, e realmente essa igreja existiu. De tal maneira que a reitoria da Universidade do Porto coexistiu durante muitos anos com aquela frente do edifício voltada para os leões, mas na parte de trás, onde está agora o pátio posterior do edifício da reitoria, manteve-se lá a igreja e com um colégio de órfãos onde era dada assistência às crianças. Bom, isto foi algo que foi evoluindo e finalmente há um acontecimento marcante em Portugal que resolve expandir o ensino universitário de uma forma definitiva, que é o 5 de outubro de 1910. E com a implantação da República são criadas as universidades, e a Universidade do Porto é criada em 1911 e desde aí mantém-se como Universidade do Porto. Bom, foi passando por muitas vicissitudes, não é aqui lugar para falar disso, mas desde faculdades que foram encerradas durante períodos prolongados de tempo, durante o fascismo, como a Faculdade de Letras, que teve um período de encerramento prolongado, até depois de 25 de Abril sofrer uma explosão com a criação de ensino em múltiplas áreas de conhecimento, e de tal forma que hoje em dia, quando nós olhamos para a Universidade do Porto, o que é que temos? Temos uma universidade constituída por 14 faculdades, correspondendo ao modelo de uma Comprehensive University, ou seja, uma universidade que tem todas as áreas de conhecimento. Eu diria que na Universidade do Porto pode-se aprender tudo menos música. Não quer dizer que não tenha músicos, tem músicos de vários tipos, mas cursos de música não tem. E, portanto, tirando isso, temos todas as áreas de conhecimento. Agora, nunca foi possível, embora tenham existido projetos para isso, construir um verdadeiro campus universitário. E, portanto, a Universidade do Porto encontra-se, na realidade, dispersa por toda a cidade e encontra-se dispersa fundamentalmente por 3 grandes polos. Tem um polo na Asprela, um polo de grande dimensão, com uma grande densidade populacional, mas com uma capacidade de crescimento esgotada, e onde nós temos a Faculdade de Engenharia, a Faculdade de Economia, a Faculdade de Desporto, a Faculdade de Psicologia e Medicina Dentária. Temos depois um outro polo no Campo Alegre, e aí temos a Faculdade de Ciências, Letras, Arquitetura e agora também a Faculdade das Ciências da Nutrição. E tem depois um polo central que é um polo muito diluído, onde temos o edifício central da Universidade, nos Leões,
onde temos a Faculdade de Direito, na Rua dos Bragas, que era a antiga Faculdade de Engenharia, onde temos o ICOAS e a Faculdade de Farmácia, ali encostados ao Palácio de Cristal, e a Faculdade de Belas Artes, aqui já na Rua Rodrigues de Freitas, a caminho de Campanhã. Portanto, é uma escola que está distribuída na cidade, está diluída na cidade, o que às vezes mete confusão a algumas pessoas, confusão que eu acho que é verdadeiramente não justificada, porque, em boa verdade, quando se vai a universidades organizadas em campos no estrangeiro, e, por exemplo, nós agora temos um consórcio com a Universidade de Paris-Saclay. Paris-Saclay tem um campus universitário que, em termos de área, é maior que a cidade de Porto e, portanto, tem um sistema de transportes interno de autocarro e, para sair de uma faculdade para a outra, apanha-se para o autocarro, apesar de estar tudo dentro do mesmo campus. Portanto, não é o facto de a universidade estar distribuída pela cidade que é um problema, pelo contrário, e explorarei isso daqui a pouco, eu penso que tem sido um fator de desenvolvimento importante para a cidade a universidade estar distribuída pela cidade, porque acaba por contribuir para o seu desenvolvimento. Já mais recentemente foi acrescentada uma outra escola com uma estrutura mista, a estas 14, que é a nossa Escola de Negócios, e que é uma escola com uma estrutura muito particular, que é uma escola participada pela universidade e pelo tecido empresarial, em que a universidade, em boa verdade, é minoritária em termos de capital acionista, mas que tem uma estrutura essencialmente participada pelas empresas. Bom, esta universidade cresceu e cresceu com uma ambição que se tem vindo a acentuar nos últimos anos e que é a ambição de se transformar numa universidade de investigação. E isto é algo extremamente importante e que foi extremamente importante para a afirmação da universidade. E eu vou-vos dar, os números são o que são. A Universidade do Porto, neste momento, é responsável por 25% da produção científica portuguesa. Digamos que a Universidade do Porto corresponderá, grosso modo, 19% a 20% do universo universitário português e, por outro lado, a produção científica nacional não se concentra apenas no sistema de ensino superior, há produção científica também em instituições que não pertencem ao sistema de ensino. Dou-vos dois exemplos, um deles antigo, que é uma instituição extremamente robusta, que é o Instituto Gulbenkian de Ciência, mas temos um outro agora que produz muita investigação na área da saúde, que é a Fundação Champalimau, mas há outras instituições privadas também a produzir ciência e, portanto, isto dá-vos uma ideia de uma instituição que representa 19% do sistema científico universitário, produz 25% da produção científica nacional, global, englobando toda aquela que é produzida no sistema universitário, mais os restantes sistemas que a elas estão advertentes. Para além disso, e para vos dar assim um bocadinho, um retrato do que é a complexidade da universidade, nós temos, em termos de grandes dimensões, 18 bibliotecas, temos 12 museus, alguns de grande dimensão, como o Museu de História Natural e de Ciência, que está localizado nos Leões. Muitos de vós, provavelmente, quando eram novos, tiveram a oportunidade de visitar este museu. Ele, hoje em dia, está em recuperação e está em processo de voltar. Tem-se feito algumas exposições, tem aberto ao público, aliás, com algumas exposições interessantíssimas. O ano passado foi pela primeira vez exposto ao público o património que resultou. Agora um parente deram-me uma hora, tenho que encher. Portanto, há uma história interessantíssima que resulta do aprisionamento de um barco alemão durante a Primeira Guerra Mundial. Durante a Primeira Guerra Mundial, os aliados deram ordem para todos os barcos alemães que estivessem em portos da Europa fossem aprisionados. E há um barco que é aprisionado em Leixões que transportava um património grande vindo da Pérsia. Esse património foi entregue à guarda da Universidade do Porto.
A seguir ao final da guerra, houve uma Universidade de Porto que não tinha grande interesse em ter um património persa, não tínhamos grande enquadramento para aquilo, mas o Museu Nacional de Berlim tinha interesse, porque tem a maior coleção de arte persa do mundo, e, portanto, negociou com a Universidade uma permuta, e, portanto, as peças persas que estavam na Universidade de Porto foram enviadas para a Alemanha, e, como contrapartida, o Museu de Berlim entregou à Universidade de Porto uma coleção de 900 artefactos, entre os quais estão dezenas de vasos gregos, peças astecas, peças incas, peças da Polinésia, 2 múmias egípcias, peças de arte romana, etc., que estiveram nos nossos depósitos durante estes anos todos e que foram expostas pela primeira vez o ano passado para comemorarmos os 110 anos da criação da Universidade e da sua Faculdade de Letras. Mas, dizia eu, para além desses museus, temos hoje instalações desportivas diversas, entre as quais aquela que é porventura a mais emblemática é o estádio universitário, e temos residências universitárias bastantes, vamos ampliá-las agora bastante no âmbito do PRR, e temos cantinas também de grande dimensão que estão dispersas pela cidade, e dar-vos já um pouco o número do que é que isto significa. Mas, em termos gerais, o que é que nós temos? Temos, para manter esta máquina em funcionamento, 3.400 professores, dos quais 70% são doutorados, e temos 1.700 funcionários de apoio. Portanto, é uma máquina já com algum peso. Máquina é esta que dá suporte a um universo de estudantes que anda à volta dos 32 mil, dos quais 6.000 são estrangeiros. E, portanto, a Universidade do Porto, neste momento, é um polo de atração, porque destes 6.000 estudantes estrangeiros, 4.000 não são estudantes de mobilidade. 4.000 destes 6.000 estudantes estrangeiros são estudantes que escolheram o Porto para vir fazer o seu curso. E, portanto, vieram, matricularam-se na Universidade do Porto e ficam cá para fazer o seu curso. Eu chamo a atenção para estes estudantes estrangeiros, porquê? Porque, de alguma maneira, foram os estudantes estrangeiros que criaram o turismo na cidade do Porto. Quando nós olhamos para o Porto e vemos hoje o frenesim que é de turistas que enxameiam a cidade, isto começa com os estudantes estrangeiros e com os estudantes Erasmus. São os estudantes Erasmus que vêm para o Porto e que, quando voltam para a terra deles, passam a palavra e fazem publicidade ao Porto. E, se nós estivéssemos à espera que fosse a capital a fazer propaganda ao Porto, bem podíamos estar sentados. Não foi. Foi o passa-palavra, foi através de um movimento em crescendo que a atividade da cidade foi crescendo, e hoje temos verdadeiramente uma cidade cosmopolita que teve esta origem na relação que teve com a Universidade e no papel que a Universidade teve para dinamizar este movimento. Isto é extremamente importante quando nós nos posicionamos perante o mundo, porque, de alguma maneira, nós entendemos também que a internacionalização da Universidade é um fator decisivo para a evolução do país. E é um fator cada vez mais decisivo. Vou-vos dar um número. Nós, em 2008, tivemos em Portugal 115 mil partos. Em 2020, tivemos 79 mil. Esta é a dimensão da diminuição da população que estamos a ter. Isto significa que o nosso país, para se tornar viável, tem que recorrer à imigração. E uma das formas que tem de recrutar cidadãos altamente qualificados é chamá-los para a universidade e é fazer com que eles depois queiram cá ficar e que não voltem para os seus países. Isto é uma equação complexa, porque, em boa verdade, o Estado português ignora as universidades. E, quando nós comparamos, por exemplo, o PRR português com o PRR espanhol, vemos a dimensão desta diferença. O PRR espanhol meteu 1.000 milhões de euros em cada universidade da Galiza.
Eu posso vos dizer que em Portugal nós andamos a tremer para conseguir construir meia dúzia de residências, porque não há propriamente esta visão de que a aposta no futuro do país se faz na qualificação dos seus cidadãos. E vamos pagar no futuro um preço caro por isso, não tenho dúvidas em relação a isso, porque isto que acontece na Espanha é o que está a acontecer em França, é o que está a acontecer na Alemanha, é o que está a acontecer um pouco por toda a Europa, em que estão a ser feitos investimentos maciços na capacitação das instalações, dos equipamentos e das instalações de ensino das universidades em Portugal. Isso nunca foi preocupação e, para meu desgosto, continua a não ser. Apesar de, nesta máquina que nós temos um orçamento que é bastante significativo. Mas digo-vos eu que a parte científica é uma parte importante da universidade e nós, neste momento, temos 48 unidades de investigação, das quais 90% têm a classificação de muito bom ou excelente pelos painéis de avaliação internacionais da FCT, o que é algo que nos deixa orgulhosos e que faz com que nós tenhamos aqui também uma responsabilidade acrescida em termos de produção de ciência. Para vos dar assim uma noção, a Universidade do Porto, neste momento, tem 435 patentes ativas, tem 337 patentes definitivas e concedidas, e, portanto, são comercializáveis e estão a ser comercializadas, e tem promovido a criação de empresas, fornecendo condições para incubação e desenvolvimento. Basicamente, o que é que falámos de falar de incubação? Falámos de ter uma infraestrutura onde quem tem uma ideia pode lá ficar alojado durante algum tempo, matura a ideia, ao fim de um período de tempo previamente definido, pode ser 2, 3, 4 anos, a ideia funcionou e ele vai embora e vai montar a empresa noutro sítio qualquer, tem que ter ganho autonomia e tem que dar lugar a outro. A ideia não funcionou, abandona o projeto e vira-se para outra forma de vida porque aquilo não funcionou. Digamos que neste momento temos 99 empresas que foram incubadas na universidade, empresas que surgiram de ideias dentro da universidade, foram apoiadas pela universidade, foram incubadas e, entretanto, foram embora e estão a funcionar aí no mercado como empresas normais, que já não dependem da universidade. Aquilo que é interessante é que estas 99 empresas que foram incubadas dentro da universidade e que, entretanto, se autonomizaram da universidade, permitiram criar 3.500 empregos altamente diferenciados. Vamos a falar de 3.500 empregos para pessoas, muitas delas doutoradas, que, entretanto, estão no mercado a produzir produtos inovadores e a contribuir para a economia nacional. Bom, para manter esta máquina, naturalmente que tem que haver recursos financeiros, e quando nós falamos da Universidade do Porto, eu costumo utilizar a expressão do Grupo Universidade do Porto, ou seja, as faculdades, os institutos de investigação que gravitam à volta das faculdades, estamos a falar de um orçamento anual de 400 milhões de euros. É o orçamento da Universidade do Porto neste momento. Desses 400 milhões, 133, 134, por aí, vem do Orçamento de Estado, o resto é financiamento competitivo ou prestação de serviços. E, portanto, temos uma estrutura de custos que apenas um terço é que vem do Orçamento de Estado, o resto temos que fazer pela vida para o arranjar, porque senão ele não aparece caído do céu. Bom, com isto tudo, e com tudo aquilo que se diz de mal dos rankings, os rankings são algo que as pessoas dizem mal quando ficam mal neles, dizem bem quando ficam bem, mas valem o que valem. O que é facto é que naqueles que são, porventura, os rankings mais importantes do mundo, assim considerados internacionalmente, que é o QS e o ranking de Xangai, a Universidade do Porto está em primeiro lugar em todos eles, está entre as 100 melhores da Europa.
o que tem tido como resultado uma procura crescente por parte de estudantes internacionais, mas também por parte de outros parceiros, empresas, etc., que é uma das vertentes que nós temos desenvolvido nestes últimos anos. Para vos dar assim uma noção da importância de alguns projetos, nós, por exemplo, neste momento temos parcerias com a Bosch, que no total representam projetos de investigação no valor de 100 milhões de euros. E, portanto, é preciso dar a perna para manter isto a funcionar e para articular isto com empresas deste calibre. Bom, entramos agora numa parte que tem provavelmente mais a ver com esta conferência, que é de que maneira é que Gondomar pode entrar na equação. A Universidade do Porto, como vos disse logo no início, não se vê ela própria como uma universidade dentro do Porto. Em boa verdade, nós temos instalações da Universidade em Vila Nova de Gaia, temos, provavelmente não identificam como sendo da Universidade, a Estação Litoral da Aguda, que é da Universidade do Porto. Temos instalações em Vila do Conde, o campus agrário de Bairão é da Universidade do Porto. Temos instalações em Matosinhos, o Polo do Mar da UPTEC, que é a nossa incubadora de empresas ligadas às atividades do mar, está localizada em Matosinhos, no Porto de Leixões, e temos atividades em Manholá. Ou seja, não temos neste momento atividades nem em Valongo, nem em Gondomar. Nós temos que olhar para este universo e procurar projetar o futuro. Eu, quando digo projetar o futuro, estou a falar de projetar o futuro não no curto prazo, mas estou a falar de 10, 15, 20 anos, porque tem que ser preparado com esta antecedência. Por caso contrário, se daqui por 20 anos nós estivermos a pensar em fazer qualquer coisa, provavelmente vamos arranjar espaço para fazer alguma coisa de grande dimensão em Friamundo, para aí, talvez se arranje aí algum espaço livre onde se possa construir alguma coisa. E neste momento é preciso projetar o futuro e eu diria que nós temos dois grandes vetores de desenvolvimento. Há um vetor que está a funcionar já e que tem a ver com a pressão do turismo. Nós temos um problema imenso com as residências para estudantes. Não há capacidade dentro da cidade do Porto para alojar estudantes. E, por muitas voltas que deem, o negócio do turismo é muito mais vantajoso. E apesar de terem sido construídos no Porto, nos últimos anos, perto de 7 mil alojamentos para estudantes, está-se a verificar um fenómeno curiosíssimo, que é há uma porcentagem muito significativa destes alojamentos para estudantes que estão a ser utilizados por aquilo que o nosso Primeiro-Ministro chamava os nómadas digitais. Ou seja, o Porto tem tido uma capacidade de atração imensa para empresas internacionais da área da tecnologia, Gondomar também, estão aqui a construir umas instalações enormes aqui bem perto, e as empresas descobriram que estes alojamentos que foram pensados para estudantes são ótimos para eles instalarem os funcionários deles que estão deslocalizados. E, portanto, nós temos, por exemplo, aquela residência gigantesca que fica atrás da Escola Superior de Educação e da Faculdade de Engenharia, 35% dos quartos estão ocupados por trabalhadores de empresas da área de informática e tecnologia que estão deslocados. O que veio diminuir também o universo para os estudantes e aumentar os preços, porque estas empresas internacionais estão dispostas a pagar preços muito mais elevados. Isto levou a que os estudantes tenham começado a fazer aquilo que, em boa verdade, sempre se fez, quer dizer, nunca passou pela cabeça de ninguém, então aqui alguns que andaram lá por fora, nunca passou pela cabeça de ninguém ir fazer um estágio para Paris e ficar a morar em Montmartre, ou ir fazer um estágio para Londres e ficar a morar na City, quer dizer. E, portanto, começou a fazer um estágio para Londres e se arranjar um quarto que fica a 50 minutos de metro, é fantástico, porreiro.
Aqui não, pá, aqui a grande ambição dos nossos estudantes era ficar com um quarto entre a Rotunda da Boa Vista e a Praça da Batalha. E, portanto, quando se queixam de que há falta de quartos, é muito nesta lógica. Há falta? Não há quartos dentro da cidade. O que há é residual e tem preços exorbitantes. E, curiosamente, uma das zonas que está a ter bastante procura por parte dos estudantes é Gondomar. Agora, é Gondomar ao longo do metro. Ou seja, o metro está cada vez mais a afirmar-se como um fator decisivo para a atração, neste caso, de talento, porque estes estudantes ficam a conhecer Gondomar e Gondomar passa a ser uma opção para o futuro deles, porque quando não se conhece é difícil de fazer opções. E, portanto, uma das coisas que é fundamental para promover o desenvolvimento de Gondomar, a maior integração e atração deste público jovem, é desenvolver as linhas de metro e fazer com que, ao longo da linha de metro, isso seja atrativo para os estudantes que para aqui queiram ir. Mas isto não chega. Não chega porque eu disse-vos há pouco, a Universidade de Porto está esgotada. A nossa capacidade de construção no Campo Alegre é nula ou quase nula. A nossa capacidade de construção na Esprela é nula ou quase nula. E, portanto, quando nós pensamos no futuro da universidade e pensamos que temos que ter instalações que sejam capazes de motivar estudantes estrangeiros a vir para cá, que temos que ter instalações capazes de acomodar novos processos pedagógicos que são muito mais exigentes em termos de infraestruturas, em termos de laboratórios, em termos de salas interativas, etc. A capacidade da cidade está esgotada. Não vale a pena pensarmos que vamos crescer para dentro da cidade, porque sem crescer. E, portanto, aqui há uns anos, quando eu lancei o repto a vários presidentes de Câmara aqui da área metropolitana do Porto, a dizer assim, nós precisamos de pensar o futuro, precisamos de reservar áreas para a Universidade do Porto poder crescer. A única Câmara que verdadeiramente nos respondeu foi a de Gondomar. O Marco já estava cá e foi a única pessoa que nos respondeu. E, portanto, nós contamos com uma área de expansão que passa por dar o salto por cima da BCI para o lado de cá para poder crescer para aí. A outra área de expansão que, entretanto, surgiu é a área da refinaria da Galpa, que surgiu caída do céu aos trambolhões, mas em que a Universidade do Porto é o principal beneficiário. Eu não vos posso adiantar muitos detalhes, porque não deu, mas diria que a refinaria tem 270 hectares por aí e cerca de metade é para a Universidade. Para fazer uma coisa que é comum nos Estados Unidos, que é ter uma mistura de universidades tecnológicas com empresas. Porque é um projeto que tem esta base, ou seja, não é para fazer lá faculdades, ou melhor, as faculdades vão estar lá, mas estão interligadas com as empresas. Isto leva-nos ao ponto de nós pensarmos qual é o papel de Gondomar neste processo. Eu penso que o papel de Gondomar é um papel extremamente importante. Porquê? Porque nós assistimos neste momento a um movimento na cidade do Porto que é, de repente, descobriu-se Campanhã. E descobriu-se Campanhã e este vai ser, e está a ser já, um polo de desenvolvimento da cidade extremamente importante. E quem tiver dúvidas sobre isso, vai ver o preço dos apartamentos e como é que ele evoluiu nos 2 últimos anos na zona de Campanhã. Campanhá, Corujeira, São Roque, por aí. Porque esta vai ser uma zona interessantíssima do ponto de vista de desenvolvimento. Nós já temos o Museu de São Roque, vamos ter o Museu da Corujeira, um espaço artístico, e a Universidade, o que é que tem aqui? Tem a Escola de Belas Artes. E, portanto, a nossa ideia qual é? É, no fundo, ter uma componente ligada
artes e humanidades e às ciências sociais e humanas, que vai ter necessidade de se expandir, que não tem por onde e pode tirar partido deste movimento cultural de Campanhá e contaminar esta zona de Val de Campanhá, pertencente a Gondomar, criando aqui um todo, de tal maneira que ficariam dois grandes polos no futuro, um polo mais ligado à ciência e tecnologia, muito incorporado em empresas, porque estamos a falar neste momento de pôr lá empresas como a Amazon, Google, Microsoft, que algumas delas provavelmente virão já. Nós temos ali uma janela de oportunidade que é, antes da janela de oportunidade, nós temos um problema muito complicado neste momento. O Programa de Apoios Comunitários 2030 não contempla a universidade. Quem fez o desenho e a chave de partição dos fundos comunitários achou que o ensino não era importante. E, portanto, não há dinheiro para apoiar as universidades nem o ensino. E, portanto, a fazer qualquer coisa será num futuro quadro comunitário que venha a ser negociado, porque neste momento não nos dão dinheiro sequer para fazer a manutenção do edificado, chamemos-lhe assim. Mas com o fecho da refinaria surgiu uma oportunidade interessante. Porque associado ao fecho da refinaria há um fundo de transição justa, que é uma compensação pelo fecho daquela infraestrutura. Ora bom, neste fundo de transição justa, de acordo com as orientações de Bruxelas, está contemplada a criação de uma incubadora e de centros de investigação ou unidades de investigação ligadas às ciências do mar, às energias verdes e à economia circular. E aí nós podemos utilizar o Fundo de Transição Justa e marcar o território fazendo lá qualquer coisa que neste momento é importante, porque já interage com algumas empresas que se estão instaladas naquela zona. Mas, deste lado, a ideia seria nós termos toda a área das ciências sociais e humanas, das artes e humanidades, a poder crescer para aqui e a poder fazer a expansão da universidade para este território, sendo que, de alguma maneira, a linha avançada desta extensão destes polos da universidade viria primeiro com os estudantes que já ficam aqui deslocados e alojados e que podem servir como alavanca depois para fazer este crescimento. Agora, isto vai depender muito de haver vontade do Governo para investir no ensino superior. Eu estou convencido que vai ser inevitável, se não for este Governo, há de ser o próximo. Algum Governo vai aparecer que vai perceber que nós não queremos competir com o Vietnã, nós queremos competir com os países mais evoluídos da Europa e ser desenvolvidos. Neste momento, a situação é complicada, porque realmente, deixem-me dizer assim, não é que a universidade não tenha sucesso, quer dizer, nós no PRR, a situação é um bocado até constrangedora, mas assim, das 60 agendas mobilizadoras que foram aprovadas no PRR, 44 são da Universidade do Porto, e portanto não vai faltar dinheiro, mas é dinheiro que vem com uma etiqueta que é para investir na relação com as empresas e no desenvolvimento das empresas, não é dinheiro para nós desenvolvermos a componente de ensino, é dinheiro para reforçar a componente de investigação e nesse aspecto é importante, obviamente, que nós ficamos satisfeitos por isso, porque isto é um sinal de sucesso. Mas, neste momento, nós precisávamos de verdadeiramente ter um programa que nos permitisse alavancar e construir instalações novas. Nós vivemos dramas, estou a ver aqui o professor Zulmiro, as Belas Artes vivem dramas diários, porque não têm instalações. As instalações são paupérrimas, são pequenas, são acanhadas, não têm condições. Eu lembro-me quando era diretor do ICO, nós lançámos um programa com as Belas Artes, com os alunos de Belas Artes,
e tinham uma cadeira que faziam no teatro anatómico, que era desenho de cadáver e peças, etc. E os alunos adoravam ir para lá porque tinham aquecimento, e nas Belas Artes não tinham aquecimento. E isto acontece em Portugal no século XXI, numa universidade, haver instalações em que não existe aquecimento e que precisam de ser rejuvenescidas, e é preciso criar novos espaços de interação com a cidade. Esta área das ciências sociais e humanas é uma área que nós vemos como crítica, ou seja, temos feito um esforço muito grande de, dentro da universidade, quebrar os muros entre as faculdades. Ou seja, para nós é absolutamente fundamental que um estudante de engenharia possa frequentar cadeiras nas Belas Artes e cadeiras nas letras, assim como temos neste momento, por exemplo, alunos de medicina que têm cadeiras de poesia. E portanto, este cruzamento de universos é qualquer coisa que é absolutamente fundamental e, portanto, não se pense que o facto de nós termos um investimento grande na área da ciência e tecnologia significa um desvalorizar da área das ciências sociais e humanas. Pelo contrário, nós entendemos que ciência e tecnologia, sem ter a área das ciências sociais e humanas associada, pode criar técnicos muito bons, mas cria pessoas desumanas que não estão preparados para viver num futuro que nós queremos seja feito de cidadãos plenos. E, portanto, respondendo ao desafio que me foi lançado, eu acho que Gondomar virá a ter um papel certamente importante no futuro. Quando é que esse futuro vai ser desenhado, eu não sei dizer. Não sei dizer porque estou a trabalhar em projetos que estou convicto eu não verei. Ou seja, quando eu estou a falar do projeto da Galp, o projeto da Galp é um projeto para desenvolver a 20 anos de distância. Estamos a falar de complexidades técnicas associadas, por exemplo, à descontaminação dos terrenos, que vão seguramente demorar mais de 10 anos a ser realizados, esta descontaminação. Portanto, estamos a falar de um horizonte temporal grande. Agora, eu acho que isto se vai trabalhando e a ideia vai-se fazendo e, sobretudo, vamos criando condições e mais do que isso, vamos criando condições também para pressionar o sistema político, no sentido de ele perceber que tem que fazer um investimento completamente diferente daquilo que tem feito até hoje no ensino superior, porque a certa altura, eu vou-vos dizer, eu fiz algumas intervenções ultimamente, anda aí uma celeuma muito grande, porque os politécnicos querem passar a chamar-se universidades. E eu fico um bocadinho doente quando vejo estas questões reduzidas a questões de nomenclatura, sem se preocupar com a essência das coisas, que é aquilo que é verdadeiramente importante. E eu preocupo-me mais com a essência do que com a nomenclatura. Quer dizer, disse na Assembleia da República, não estou a ver o MIT, que é o Massachusetts Institute of Technology, preocupado em passar a chamar-se universidade, assim como não estou a ver o Karolinska de Estocolmo preocupado em deixar de ser instituto para passar a ser universidade. Nem estou a ver as grandes escolas politécnicas da Europa, que verdadeiramente são as melhores universidades da Europa, como o Politécnico de Zurique ou de Turim, que são escolas de ponta, preocupados em passar-se a chamar universidades. E, portanto, mete-me um bocado de confusão estas discussões, mas a Assembleia da República anda entretidíssima com isto. É um fediver que os entretém e andam entretidos com isto. Mas eu acho que este projeto é um projeto que faz sentido ser acarinhado e, sobretudo, faz sentido ser trabalhado, ser interiorizado na cabeça das pessoas para que no futuro se possa vir a concretizar. E prontos, estou ao vosso dispor para as questões que quiserem colocar. Como era previsível, a filha do Marco adormeceu com a minha conversa, mas estou...
Muito bem, Sr. Reitor. E assim se passou agradavelmente uma hora, pá. Mais coisa, menos coisa. A falar da Universidade do Porto, que é uma belíssima instituição. Enfim, eu sou secretário nestas coisas, ou melhor, não sou neutro, não é? Também é a minha casa. Mas, de facto, é um tipo de instituição que muitas vezes, como diria, esquecemos, não é? Às tantas damos mais valor à Câmara do Porto, sei lá, à área metropolitana, coisas assim. E a Universidade do Porto tem, disse-me, 32 mil estudantes, não é? O Rui Fernandes é um secretário, mencionou tudo, mas não mencionou o Futebol Clube do Porto, que é a instituição mais importante da região. Isso não, pouco. Olha, aí há que ser patriota antes de mais. Clube da Nação, cadeiras tão bonitas. Ora bom, 400 milhões de euros, e sobretudo esta questão, que me é tão cara, que estudo um pouco essas coisas, que é esta percepção que, digamos, que o essencial da produção de riqueza hoje em dia, e falo isso muito com os meus estudantes, já os países mais ricos não são necessariamente os que têm ouro ou que têm petróleo, não é? Quer dizer, os países mais ricos são aqueles que têm as pessoas melhor formadas, que têm mais talentos, que têm mais capacidade de fazer grandes empresas. E nós temos, de facto, o melhor do nosso talento sai das universidades. Infelizmente, muito desse nosso talento é exportado. Felizmente, hoje o que nós estamos a assistir é que há alguma inversão e estão a chegar as empresas para empregar o nosso talento. Enfim, não ganham tanto como ganham na Suécia, ou na Alemanha, ou noutros sítios, e por isso alguns dos nossos filhos imigram, como é o caso dos judeus, mas de facto não há dúvida nenhuma que é reconhecido internacionalmente que as nossas universidades são muito boas. E a Universidade do Porto, entre elas, enfim, será a melhor do país. Pelo menos é uma das duas melhores, seguramente. Agora, eu tenho aqui vários problemas, falámos deles, designadamente este crescimento, e é bom que venhamos falar agora da Universidade do Porto, porque muitas vezes temos um pensar um bocadinho paroquiano, que a Universidade do Porto é do Porto, não é? Fica lá entre o Rio Douro e a Circunvalação, e não tem nada a ver com o Gondomar. Não, tem tudo a ver. Portanto, nós temos que olhar para a Universidade do Porto como a nossa universidade. Não é? Os nossos filhos, quando vão tirar um curso, acho que em princípio irão à Universidade do Porto. Não é? E a Universidade do Porto também tem, e felizmente, sem reitor exprime muito bem isso, também tem que olhar para o território, e o território não é aquele bocadinho, não é aquele retângulo pequenino, não é? Que é só um bocadinho da grande cidade. Agora temos também o tempo, não é? O tempo, de facto, é um tempo que quase que diria que não se compadece com as nossas vidas apressadas. A gente tem a ideia que é tudo para o dia seguinte, e não tem muito esta prática de pensar mais largo, e vejo com muito gosto este pensamento largo, e especialmente quando esse pensamento largo também pensa neste lado oriental do Porto, que é tantas vezes esquecido quando se pensa a cidade de forma lareada. Bom, mas a mim não compete estar aqui a fazer comentários, embora a gente vá falando enquanto aguardo as perguntas que possam vir aí da vossa parte. Aceitam-se questões, por favor. Eu estou aqui o meu papel de moderador é para deixar e moderar e deixar fazer as perguntas. Ora, já temos, ok. Já temos aqui sim senhor, uma assistente a sair a mais o pai, tudo bem. Boa noite, queria cumprimentar todos os presentes e todas as presentes, um especial cumprimento ao professor Dr. António Sousa Pereira pela preleção que nos agraciou aqui. E a minha pergunta vai no sentido do novo paradigma que vive o ensino superior, que é o ensino à distância, os ensinos híbridos e todas estas questões que a pandemia nos trouxe, e quando falou nas questões da habitação, e nós estamos a caminhar para modelos híbridos, eu fiz um curso de mestrado, ou seja, estou a acabar um curso de mestrado em Lisboa e estou no Porto a viver, e portanto não tenho a necessidade sequer de fazer 600 km para fazer o que quer que seja. E as questões da habitação podem ser, ou seja, eu acho que o mar aqui pode ter um papel preponderante, porque está perto da universidade, ou seja, a universidade passa a ser uma distância curtíssima, resolve alguns problemas da habitação porque está perto, e as questões do ensino híbrido
podem ir neste sentido, como disse, que é os estudantes estão a migrar para a linha do metro. E, portanto, aqui as questões do ensino híbrido, e eu queria lhe perguntar nesse sentido o que é que a Universidade do Porto está a fazer nas inovações pedagógicas dos modelos híbridos, nos modelos não presenciais, enfim, todas estas questões. E queria lhe perguntar isto porque saiu o despacho da A3ES, sensivelmente na semana passada, relativamente ao ensino presencial, que eu acho que diz muito pouco, ou não diz quase nada, sobre aquilo que se deve adotar, e portanto a minha questão é um bocadinho nesse sentido. Obrigado. Ok. Eu acrescento uma questão a esta, se me permite, que é se olha para o futuro, é muito difícil a gente olhar para o futuro, mas se esta questão do ensino híbrido pode passar em ensino remoto, e se isso vier a acontecer, será que vai ser preciso haver mais edifícios? Ok, especulação por aí. Muito bem. Esta é uma questão complexa. E eu vou tentar fazer um pouco histórico. Em 2011, os teóricos da pedagogia achavam que o futuro era dos MOOCs, os Massive Open Online Courses, e achavam que o futuro da universidade passava pelos MOOCs e, portanto, podia-se acabar com grande parte do ensino presencial. Aquilo que nós podemos dizer hoje, ao fim de 12, 13 anos, e com a experiência que nos trouxe a pandemia, é o seguinte: há áreas em que é perfeitamente possível nós pensarmos no ensino à distância. Há situações em que o ensino à distância é a única alternativa possível para que certos públicos possam adquirir novas competências. Pensar que o ensino à distância vai substituir o ensino presencial é uma asneira. E é uma asneira que já foi identificada há mais de 100 anos por um homem chamado Niels Bohr, que era um físico, e que fez uma afirmação muito interessante, que foi a seguinte, e disse isto: mais importante do que uma universidade ter bons laboratórios é ter bons espaços de convívio. Porque é do convívio entre as pessoas que nascem as ideias, que nascem as competências, que nasce a inovação. E os modelos de ensino à distância não dão essa possibilidade. De maneira que aquilo que eu diria é óbvio que há competências que podem ser adquiridas, sobretudo quando nós pensamos nos níveis mais avançados, quando nós pensamos na necessidade de recertificar populações adultas. Eu há pouco, quando mencionei a diminuição da população, esta diminuição da população tem que ser compensada não apenas através da vinda de estudantes estrangeiros. Ela tem que ser compensada por duas outras vias. A primeira via é fazer com que estudantes que no atual sistema não conseguem aceder ao ensino superior possam aceder, por exemplo, através das vias profissionalizantes. Nós temos algumas experiências extremamente bem-sucedidas que mostram que estudantes provenientes da via profissionalizante têm desempenhos extremamente elevados quando entram na universidade. Mas eu diria que da parte das universidades existe ainda algum preconceito em relação a admitir estudantes provenientes destas vias. Mas depois temos uma outra componente que é fundamental e onde aí os modelos de ensino misto são fundamentais, que é no retorno à universidade da população adulta. Porquê? Eu vou-vos dar um número. A idade média do estudante universitário em Portugal anda nos 22, 23 anos. A idade média do estudante universitário na Suécia anda acima dos 40 anos. São os suecos que são loucos? Não. Os suecos criaram, foi há muitos anos, o hábito de voltar recorrentemente à universidade para adquirir novas competências e para se certificarem. E, portanto, faz com que a idade média dos estudantes aumente. E para estes estudantes, que são mais adultos, mais responsáveis, que sabem muito bem aquilo que querem, os modelos híbridos funcionam perfeitamente. Agora, pensar que o modelo híbrido ou o modelo à distância
vai substituir o ensino presencial, principalmente nas partes iniciais da formação. Isso aí eu não compro essa teoria. Mais uma pergunta aqui. Só queria perguntar, nós falámos há pouco da questão da explotação dos nossos cérebros e temos tido capacidade de ser atrativos para trazer cérebros internacionais para cá também. Temos 6.000, é mais de 20% da nossa população universitária. Deixem-me fazer aqui um comentário que é o seguinte, e discordando aqui do meu amigo Rui Fernandes, eu não acho que seja uma tragédia os nossos jovens irem para o estrangeiro. Pelo contrário, eu acho fantástico que eles vão, que adquiram novas competências, novos modelos de organização, que convivam com modelos de trabalhar diferentes dos nossos. O que era importante era que, algures, ao longo da carreira deles, eles depois voltassem para cá e transportassem esses modelos organizativos para cá. Porque nós teríamos certamente muito a ganhar com isto. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, e não resisto a mandar aqui uma alfinetada, isto é uma mentalidade de país pequeno. Porque, em boa verdade, alguém acha que um estudante de Paris para trabalhar para Marselha emigrou? Porquê é que nós achamos que um estudante do Porto que vai trabalhar para Madrid, que é mais perto do que de Paris a Marselha, emigrou? É a mentalidade de país pequeno. Ele não emigrou. Nós não podemos ser europeus só para receber subsídios. Nós temos que ser europeus para pensarmos europeu, para sermos uma nação. Somos um Estado federado, constituído por várias nações, onde a livre circulação ocorre e neste momento já ocorre. Neste momento, o número de estrangeiros que estão deslocados aqui no Porto, tirando aqueles que vão comprar os apartamentos naqueles prédios que estão a ser construídos ali à beira da Ponta Rábida, que os compram, mas nem sequer vêm para cá, e depois fica lá todo abandonado. Mas tirando esses, é gente que vem para cá trabalhar. E é importante que venham. Deixem-me dizer-vos que neste momento nós temos ainda... E agora respondendo à questão que aquele colega lá atrás pôs, que é uma coisa muito importante. Nós neste momento no Porto estamos a assistir a um fenómeno interessantíssimo, que é jovens portugueses que ficam a trabalhar para empresas de Silicon Valley, cá em Portugal, vão aos Estados Unidos 2 semanas por ano para reunir com os colegas, ficam a trabalhar em casa à distância e ganham um salário da Califórnia e pagam impostos na Califórnia. E, portanto, nós neste momento, eu estou-vos a dizer isto porque neste momento é um dos martírios que tenho, que é como é que hei de reformular a Universidade Digital, que é a nossa componente de informática da Universidade. Nós não conseguimos competir, não temos de maneira nenhuma a possibilidade de competir e de os manter e os segurar. Aqui há tempos uma empresa, que por acaso está a construir umas instalações aqui em Gondomar, escreveu-me uma carta muito simpática, queria que eu lhe identificasse qual eram os nossos melhores funcionários para eles os entrevistar. Eu achei uma coisa fantástica. Onde é que chega o desplante? Uma pessoa faz resistência, mas não adianta nada, porque eles vão acabar por os entrevistar e por os contratar na mesma. Mas o mundo hoje é realmente diferente, porque esta possibilidade que se coloca no ensino, mas no ensino eu acho que, apesar de tudo, tem algumas especificidades. Em muitas empresas, há empresas que claramente, por exemplo, estão a abandonar instalações. Eu tenho conhecimento de empresas da área das tecnologias que, por exemplo, diminuíram a área dos escritórios para metade, puseram metade dos funcionários em casa e eles vão um dia por semana ao escritório para fazer sessões de brainstorming, de projetar o trabalho, etc. E pegaram o dinheiro que pagavam no lugar daquela das instalações e transformaram em suplemento salarial para os funcionários. Aí ficou toda a gente contente e as empresas aparentemente não reduziram a produtividade. De maneira que o mundo está realmente a evoluir para um padrão diferente.
Agora, em termos de formação, eu acho que preparar os nossos jovens para este mundo novo é mais exigente. E é mais exigente porque exige um investimento grande. Ano passado, nós durante a pandemia tivemos alguns problemas com a sobrecarga da rede. Nós claramente não tínhamos uma rede preparada para ensinar à distância. E portanto, a certa altura, quando o Ministério nos disse que os professores tinham todos que dar aulas a partir das instalações da universidade, eu deitei as mãos à cabeça e disse, pá, isto em Lisboa não percebem patarina o que é que estão a dizer. Eu se tenho os professores todos dentro, primeiro não tenho gabinetes com os professores todos, não só logo por aí. Mas mesmo que tivesse, não tinha rede que aguentasse aquilo. Era pelo menos distribuir mal pelas aldeias. Pá, uns têm a nós, outros têm a Vodafone, outros têm a Mel, sobrecarregavam as redes de casa e as redes informáticas locais, porque a rede da universidade claramente não aguentava, isto apesar de todo o reforço que foi feito em infraestrutura tecnológica. Para vos dar uma ideia da ordem de grandeza de que estamos a falar, nós, o ano passado, em termos de reforço da capacidade de rede e da capacidade de servidores, gastámos qualquer coisa como 7 milhões de euros. Não é brincadeira. E mesmo assim, é uma rede que rapidamente fica desatualizada e sobrecarregada. Mas tem que ser feito, quer dizer, não há volta a dar. Isto tem que ser garantido. E, sobretudo, tem que ser feito uma outra coisa, que é criar redes redundantes, porque hoje em dia nós estamos a ter, em média, 3 ciberataques por semana, de grande escala, e, portanto, isso é algo que nos preocupa muito, quer dizer, e ainda por cima sabemos sempre de onde é que eles vêm, embora eles utilizem a tecnologia dos anéis de cebola, pá, e tentem diluir o sinal passando por múltiplos servidores. Felizmente temos algumas competências em cibersegurança. Temos o Centro Europeu de Cibersegurança sediado na Universidade do Porto, que conseguimos normalmente identificar onde é que vem o ataque e não deve ser muito difícil vocês imaginarem onde é que eles estão a vir. Imagina-se. Ora, mais perguntas? Eu tenho perguntas. Ora bom. Caríssimo reitor, ilustríssimo colega, magnífico reitor deste na academia. Há uma pergunta mais ou menos inevitável, eu já fiz, tenho a ideia da resposta, mas eu acho que era interessante ouvir a sua reflexão sobre ela aqui com esta audiência, que é a seguinte. Portanto, há pouco a responder-me também, então de provocação, respondeu-me à letra, para perder, digamos, a imagem provinciana, estamos todos na Europa e tal, e portanto os talentos circulam aqui de um lado para o outro, é bem verdade, e portanto eu também já tenho pensado nisso, e penso que hoje, enfim, ter um filho de Noruega está muito mais perto do que ser um pai que o filho ia de Bragança e ia estudar para Lisboa. Obviamente, a minha filha na Noruega está muito mais perto, não é? Basta um tipo aqui ao FaceTime, eu sei que fala com ela, não é? E alguém que estivesse em Bragança e que tivesse o filho no Porto, estava mais longe, no tempo dos meus pais. Portanto, não tenho dúvidas quanto a isso e tão longe, acho eu, de pensar que sou provinciano. A questão é um pouco a questão das escalas, não é? E uma certa diluição do país. Mas vai resistindo esta ideia de país, esta ideia de nação, de sermos portugueses, não é? Apesar de estar na Europa. E, de facto, quando nós falamos em talentos a navegar de um lado para o outro, enquanto português, não é? Com a filiação que nós temos, nós não conseguimos ter algum sentimento de perda em ver algumas pessoas que têm doutoramento, pós-doutoramento, têm médias excelentes, engenheiros, aqui da Faculdade de Engenharia do Porto, por exemplo, muitos deles para ir para a Alemanha e tal. E pronto, gente, é o mundo está a mudar, ok, é normal, é natural, mas enquanto português é uma perda. Do ponto de vista regional agora, nós estamos na região que, numa certa forma, que é uma forma quantitativa, economicista,
pode ser vista como uma das mais pobres da Europa Central e Ocidental, ou até da Europa toda, não é? Quer dizer, PIB per capita. Isto não vale muito, o PIB per capita. Porque para a malta aqui em Baião, a marca canavesa, vai comer a galinha, não é? Não conta nada para o PIB, mas tipo enche a barriga, não é? Portanto, PIB per capita não vale. Ok. Mas é uma das mais pobres em PIB per capita. E tem uma universidade fabulosa. Não é? Uma grande universidade. Quer dizer, não é das melhores 10 da Europa, mas é uma boa universidade. Como é que um reitor de uma boa universidade olha para uma região que não é rica? Quer dizer, sente alguma responsabilidade nisto? Acha que há alguma coisa que não funciona bem? É completamente alheio? Agora aqui é uma pergunta difícil. Ora, vamos. Não é difícil. Vamos lá ver. Naqueles famigerados tempos da Troika, a primeira região a sair da crise foi a região Norte. E em boa verdade, se nós excluirmos aquela região de Val de Sousa, que é provavelmente a região mais pobre da Europa, se nós excluirmos essa região, que é um problema que tem que ser encarado com grande atenção, e eu não vejo essa atenção, porque aí sim eu acho que existe aí um problema muito sério. Quando nós pensamos no que fica entre Penafiel e Vila Real, essa sim é provavelmente a região mais pobre da Europa. A região do Porto tem dado um salto qualitativo enorme e eu não partilho dessa ideia, porque, vamos lá ver, e essa questão do PIB leva-nos longe. Por exemplo, um país que tenha um problema grave de terrorismo e que faça um investimento maciço em sistemas de segurança e em medidas contra terroristas, fica com um PIB astronómico e ficam mais ricos, as pessoas vivem melhor, são mais felizes e, portanto, o PIB é uma medida muito enganadora. Eu já andei por muitos sítios do mundo e sei a qualidade de vida que nós temos aqui no Porto. Eu, quando falo com os meus colegas da Noruega, que almoço fora de casa todos os dias, eles olham para mim como se eu fosse um extraterrestre. Na Noruega, janta-se fora de casa uma vez por ano quando se faz anos de casado. Quer dizer, mesmo os ricos que são médicos nos hospitais. Portanto, essa ideia de que nós somos pobres... E convém não beber, não é? Sim, e convém não beber. E cerveja convém ficar por uma, não ser muito goloso, porque senão a conta aumenta astronomicamente. É verdade. É verdade. Mas é assim, eu vejo, e com muita surpresa, por exemplo, nós olhamos muito para a Irlanda como um modelo, porque as pessoas... Eu não me interessa o que é que as pessoas ganham. Eu interessa-me o que é que as pessoas conseguem fazer com o salário que recebem. Quando vão e que qualidade de vida é que conseguem ter. Porque a Irlanda, eu não trocava, não ia viver para a Irlanda. A Irlanda tem um nível de vida astronomicamente caro. As pessoas não... Quando se comparam salários, é fácil que... O Rui Fernandes tem um filho na Alemanha, eu também tenho um filho na Alemanha, a viver em Munique. Pronto. O custo de vida em Munique é idêntico ao do Porto. E as casas em Munique são mais baratas que no Porto atualmente. Portanto, quando nós compararmos custos de vida, temos que ter cuidado. É evidente que ganham mais lá. Não há dúvida nenhuma. Mas também há uma mentalidade diferente. Porque lá as entidades patronais que pagam mal são ostracizadas pela comunidade e pelos seus pares. Enquanto em Portugal, se pagar mal, é um indivíduo muito fino e muito esperto, é de sucesso, recebe uma medalha de mérito. E, portanto, são questões de mentalidade que realmente afetam tudo isto e que nós esse salto ainda não temos. Agora, o que é que nós podemos fazer para isto? Bom, podemos continuar a qualificar os nossos jovens. É evidente que depois isto esmiuçado leva-nos muito longe e leva à necessidade de haver políticas públicas que estimulem a diferenciação da população. Nós, neste momento, não temos quadros qualificados, estão todos em pleno emprego e não conseguimos recrutar. Mas agora,
indo para outro espaço, onde é que eu penso que o espaço da lusofonia é importante? É importante porque, claramente, um território onde nós podemos ter um papel de influência muito grande e podemos, de alguma maneira, traçar um movimento inverso àquele que foi a história, é recrutar pessoas nos países da expressão portuguesa. E aí é que Portugal aparece em pleno com a sua identidade. E eu acho que é aí que temos que explorar a identidade portuguesa, dizer às pessoas provenientes dos países da expressão portuguesa que Portugal é um país com uma cultura identitária, onde eles se podem integrar e onde eles se vão sentir. Isso está-se a sentir no Estado do Porto, com o Brasil, sobretudo. Está-se a sentir, e eu estou convencido que com aquilo que está acontecendo no Brasil vai-se sentir ainda mais. Porque começa Portugal a ser visto como um ponto de refúgio. Agora, claramente, há uma inversão histórica. Durante os primeiros 50 anos do século passado, houve um movimento maciço de portugueses na direção da América do Sul e, claramente, agora há um movimento maciço de brasileiros a vir para Portugal. Muitos dos quais acabam por ficar perfeitamente integrados aqui e nem sequer pensam em voltar para lá. E, portanto, aí sim eu acho que há que explorar a lusofonia para atrair essa população, que é uma população com a qual nós temos uma ligação de afeto, naturalmente, mas que é uma população que também é muito importante para resolver alguns dos problemas demográficos com que nós nos deparamos hoje em dia. Ok. Uma pergunta além da terceira fila, se não eu tinha outra já. Antes da pergunta, gostaria de dizer que estou atento àquilo que vai ser dito e não perco a oportunidade de dizer sempre que nós, os portugueses, somos bons e somos os melhores. E, portanto, estou a ouvir aqui o seu leitor, estou entusiasmado, porque, efetivamente, nós, não é só no desporto que temos espalhados pelo mundo os melhores, é na ciência, é na medicina. Menos em esqui alpino, não é? Menos em esqui alpino. Em esqui alpino, exato. Mas, efetivamente, nos 9 séculos de história, os portugueses sempre foram pelo mundo. E, portanto, hoje vão também os melhores, os mais bem formados, os mais competentes. Talvez é diferente da imigração dos anos 50 e dos anos 60. Mas também temos portugueses espalhados por todo o mundo. E às vezes, se pensarmos como é que foi possível, em 500 anos, quantos portugueses não foram para o Brasil ou para a África e puseram aquelas pessoas todas a falar a língua portuguesa. Portanto, foi muita gente daqui para lá. E agora vão, realmente nós ficamos com pena que os nossos filhos vão embora, vão para fora. Era bom que estivessem à nossa beira, mas se eles estiverem bem, tudo bem. Claro. Oxalá que eles possam voltar, como disse o Sr. Reitor. Portanto, passamos um tempo atualmente muito difícil, que é o da lamentação. Passamos a vida a lamentar-nos, falta-nos só um muro, que existe em Jerusalém, que não temos cá, o muro das lamentações. Mas eu para dizer que Portugal, apesar de muitos constrangimentos, de muitas dificuldades, somos tão poucos e somos dos melhores do mundo. Mas a minha pergunta, eu tenho uma história para mim um pouco triste com a Universidade de Porto, mas eu gostava de perguntar ao Sr. Reitor o que é que estará a ser feito para atrair os séniores, para atrair os mais velhos. Eu faço esta pergunta porque há 20 anos, quando eu tinha 41 anos, eu fiz o exame ad hoc e fiquei aprovado. Portanto, fui admitido à Universidade de Porto. Mas em 4 matrículas, em 4 anos consecutivos, eu nunca fui colocado. E tenho esta mágoa e depois desisti completamente porque fiquei triste. E a pergunta é se a Universidade do Porto tem algum plano ou para atrair os séniores. Era esta a pergunta. Muito bem. Atendendo à definição de sénior, não. Agora, que desenvolveu nos 2 últimos anos um programa extenso de recertificação e de retorno à universidade para pessoas que já estão
no mercado de trabalho e que tem 30, 40, 50 anos, está a desenvolver esses programas e, sobretudo, está a desenvolver uma componente que não era tradicional, que é cursos não conferentes de grau. Ou seja, estamos a fazer muitos cursos de pessoas que vêm, querem aprender uma determinada matéria e vêm fazer um curso, não vão ficar licenciados nem mestrados, mas ficam com um diploma que atesta que eles vieram adquirir um determinado tipo de competência que é essencial para eles se manterem na vida ativa e poderem adaptar-se às novas exigências do mercado de trabalho. A Universidade Sénior, esse é um território que no Porto está bem desenvolvido, mas que corre de maneira paralela à Universidade e que não tem nada a ver com a Universidade. Ou seja, a Universidade cede recursos e cede os seus docentes para eles participarem nessas atividades, mas essas atividades decorrem na esfera de organismos que têm a sua autonomia e que organizam essas atividades séniores. Estava a falar em sério, eu não queria referir às universidades sérias. Eu refiro à admissão de pessoas já adultas, pessoas ativas, ou já não, que queiram frequentar cursos superiores, licenciatura, mestrado. Sim, mas isso aí existe com as condicionantes que nós temos de ter, neste momento, como eu dizia há pouco, esta visão que precisa de ser alargada, de passar a ter novas vias de acesso, de fazer com que os adultos possam voltar, e vamos ter que desenvolver uma outra componente que neste momento na Universidade do Porto existe com uma escala muito reduzida, mas que vai ser fundamental desenvolver, que é a possibilidade de dar cursos em horário pós-laboral para quem tem uma atividade profissional e não pode interromper a atividade profissional por razões financeiras, possa frequentar a universidade, aí não em todas as áreas, porque isso é impossível, há áreas em que é impossível equacionar esse tipo de ensino, mas há áreas em que é perfeitamente possível, aí sim recorrendo às tais modalidades híbridas que permitam a uma pessoa manter uma atividade profissional, vir à universidade ao fim de semana, vem em horário pós-laboral, permitindo que conciliem as duas coisas e se diferenciem. Aí toda a gente beneficia naturalmente, não é? Só dizer que a razão por que eu não fui colocado tinha a ver com o limite que o curso tinha, que só admitia 2 alunos por ano. Certo. Exatamente. Mas isso... É os mais de 23 no ADOC, não é? Só tem uma cota para essas entradas. Mas isso é, digamos, um regime de entrada especial que só tem aquele número, não é? É tal como com o número de, sei lá, de alunos normais, com o ensino secundário, nós estamos sujeitos a cotas, quer dizer, esses estudantes não entram todos no curso que querem. Portanto, tem uma cota, por exemplo, em Geografia 70. Não entram todos que querem entrar no curso de Geografia, só entram 70. Para os ADOCs, né, para os mais de 23, são só 2. Concorrerem 3, só entram 2, um terceiro fica de fora. E pode esse terceiro concorrer 4 anos ou 20 e nunca entrar. Quer dizer, é uma cota que existe. Como pode um mais novo... As cotas são definidas por lei, não são definidas por nós. Há aqui uma pergunta da esquerda. Sr. Professor, falou aqui da questão dos alunos que vêm do ensino da via profissionalizante. Numa altura em que ainda existe algum estigma face aos alunos que frequentam o ensino profissional, mas que, por outro lado, a Administração Central, através da Agência Nacional para a Qualificação e Emprego, tem vindo a desenvolver uma campanha de valorização desta via de ensino e até mesmo a nível da área metropolitana do Porto, os municípios têm apostado na valorização do ensino profissional. Gostaria de saber qual é a perspectiva e o posicionamento da Universidade do Porto face à possibilidade do acesso dos alunos que vêm do ensino profissional ao mundo universitário. Bom, na Universidade do Porto a experiência tem sido feita, ou foi feita até hoje, em 3 faculdades. Foi nas Belas Artes, foi na Arquitetura e foi na Faculdade de Psicologia. A avaliação que nós fazemos neste momento é de que foi uma experiência que valeu a pena. E, portanto, a ideia será ir ampliando o número de cursos em que se aceitam estudantes provenientes da via profissionalizante. Agora, deixem-me dizer-vos uma coisa.
A Universidade do Porto tem uma situação muito peculiar. É assim, enquanto há a generalidade das universidades, no final do concurso ficam com vagas preenchidas, nós temos em média 1,8 candidatos para cada vaga. Ou seja, as vagas acabam por ser todas preenchidas através dos contingentes normais. E, portanto, tirando algumas experiências que são feitas, no caso da Universidade do Porto, a título mesmo experimental, e sempre com números muito reduzidos, que acabam por gerar desgosto nas pessoas, eu estou convencido que essa é uma opção que se vai colocar, sobretudo nas universidades onde a procura é mais reduzida. Porque aí é que não se justifica haver uma infraestrutura que está a ser paga pela meio de todos nós, com os nossos impostos, e em que depois metade das vagas não são preenchidas, quando tem provavelmente jovens que iriam ter um excelente desempenho, podiam estar a ser admitidos e não estão. Agora, eu tenho consciência que no caso da Universidade do Porto, até hoje, esperemos que durante muito tempo, falta de alunos não é um problema que nos afete, felizmente, não é? E, portanto, acabámos por ter cotas naquelas condições que são obrigatórias, algumas delas até bastante injustificadas, e eu estou convencido que este ano irá haver uma alteração ao modelo de acesso à universidade, e alguns destes contingentes que falava o Rui Fernandes provavelmente tenderão a diminuir ou desaparecer, porque há alguns contingentes que hoje em dia não fazem sentido. Nós continuamos a ter contingentes, por exemplo, para militares que estão em missão no estrangeiro. E temos sempre militares em missão no estrangeiro. Fica sempre lá aquele espaço, não é? Não, temos sempre. Ora, uma pergunta lá ao fundo, por favor. Quer melhor o microfone? Depois também perdi o microfone mais perto. Boa noite. Agradeço imenso o prazer que foi ouvido o magnífico reitor. Fez-me voar um bocado no tempo. Eu fui estudante na Faculdade de Ciências, que é agora a reitoria, e uma das coisas que disse e que realmente apreciei foi: não há nada que substitua, de facto, o convívio, sobretudo quando somos jovens, e, aliás, o conceito da universidade, a possibilidade de absorver todo esse universo que também, que as pessoas que vêm de tantos sítios, com tantos gostos, com tantas experiências, é extremamente enriquecedor. E até as conversas do piolho, que nunca mais acabavam, também eram extremamente enriquecedoras para quem estudou naquela zona. Mas uma questão que eu lhe queria colocar e que não foi abordada aqui é a taxa de abandono. Nos campos de estudante, ela já era bastante elevada. Eu gostaria que me desse uma informação como é que esse abandono escolar, sobretudo porque eu sei que também está ligado com dificuldades económicas. Havia muitos colegas que abandonavam porque havia de facto dificuldade em suportar os custos. Obviamente falámos aqui nas dificuldades de alojamento, por aí fora, e obviamente para uma família absorver esses custos não é fácil. Portanto, e de que forma isto está a ser sentido na universidade, digamos, nos últimos anos? Como é que vocês medem, certamente que medem este parâmetro, e como é que a Universidade do Porto se compara, por exemplo, com a realidade do resto das universidades em Portugal? Muito obrigado. Muito bem, deixe-me dizer o seguinte: o abandono escolar existe, como é óbvio, existe em todos os cursos, mas há uma coisa que todos os estudos mostram. O principal fator de abandono escolar é o estudante estar a frequentar um curso que não foi a sua primeira opção. O que significa que nos cursos que
tem sobretudo estudantes que entraram e aquela era a sua primeira opção, mesmo com dificuldade económica, os estudantes mantêm-se a estudar. E nós temos, obviamente, identificado tentativas de minimizar as situações de abandono por deficiência económica. Nós temos um sistema de bolsas em Portugal que é muito ténue, muito fraco. Um estudante para ter a bolsa máxima, precisa ter uma deficiência profunda, porque senão não tem. Nós na Universidade do Porto temos, salvo erro, 8 estudantes com a bolsa máxima, que são estudantes realmente com características muito especiais, porque senão não cumprem os requisitos legais para ter a bolsa máxima. Portanto, o nível para ter bolsa é um nível muito, muito baixo. Estamos a falar de famílias que têm que ser mesmo muito pobres para eles poderem ter bolsa. De que forma é que nós temos tentado combater isso? Nós temos tentado combater isso criando bolsas de emprego e oferecendo empregos em part-time a estudantes. Eu não fazia ideia nenhuma que ia levantar essa questão, mas hoje estive a fazer esse levantamento, que acabaram ontem o prazo de inscrição de estudantes para a Bolsa do Serviço de Ação Social e temos 500 estudantes inscritos. E nos 3 últimos anos distribuímos 400 mil euros através dessa via, que é oferecer empregos aos estudantes de trabalharem 2, 3 horas por dia, fazendo tarefas que são essenciais para a universidade, mas que podem ser desempenhadas por estudantes, e é uma maneira de nós os ajudarmos e contribuirmos para diminuir o abandono escolar. Estamos agora com um problema, porque entretanto apareceu um burocrata que descobriu que afinal eles têm que pagar impostos destas bolsas que recebem desta coisa. Mas pronto, isso é um problema com que nós nos debatemos sempre. Quando nos cai um burocrata na sopa, a gente sabe qual é o problema que tem de enfrentar. Mas tentámos dessas formas. Mas realmente aquilo que lhe posso dizer é: a taxa de abandono escolar na Universidade do Porto é muito baixa comparada com a taxa de abandono escolar noutras universidades, e isso tem muito a ver com este fator que é, realmente, muitos destes estudantes são estudantes que estão em primeira opção. Agora, é evidente que temos taxas de abandono em medicina, onde temos estudantes que abandonam o curso por razões as mais diversas, desde logo, porque, por exemplo, como tinham notas muito boas, eram muito bons alunos, tiveram pressão da família para escolher o curso de medicina, que era um curso que eles não gostavam, nem queriam. E isso continua a acontecer ainda hoje em dia. E, portanto, esses estudantes acabam por desistir a meio do curso e ir embora. Mas são múltiplos os fatores. Naturalmente que durante a pandemia tivemos muitas situações, criámos um fundo especial só para acorrer a situações. Temos uma rede de olheiros, ou seja, recorremos às associações de estudantes para tentar identificar estudantes em dificuldade e, portanto, tentamos ser nós a ir ter com o estudante que tem dificuldades e não ser ele a pedir ajuda, ou seja, sermos proativos na identificação e tentar arranjar depois mecanismos de os ajudar. Temos tido um programa interessantíssimo, que penso que é inovador em Portugal, que é, neste momento, temos acordos com empresas que dão bolsa aos estudantes que ficam imediatamente acima do limiar para obter a bolsa oficial. E, portanto, identificamos aqueles que ficam ali borderline e temos um programa financiado por empresas que depois os financia. Curiosamente, as empresas de início começam por querer financiar estudantes ligados ao seu ramo de atividade, mas rapidamente abandonam isso e, portanto, hoje em dia as empresas entram nestes programas e financiam estudantes de qualquer curso, desde que tenham as condições económicas que o justifiquem.
Normalmente as empresas exigem que eles tenham um desempenho académico com algum mérito, não financiam qualquer estudante, mas a coisa tem funcionado. Este ano a Gulbenkian também retomou o programa de bolsas, tinha abandonado durante os últimos 30 ou 40 anos, e portanto, com a ida do professor Cruz Serra, que é o ex-reitor da Universidade de Lisboa, para administrador da Gulbenkian, foi retomado o programa de bolsas da Gulbenkian, e portanto é um programa em que meteu 25 milhões de euros, portanto já é significativo. Estamos agora a ultimar um acordo também com a Apifarma para financiar estudantes carenciados que tenham desempenhos de excelência, mas mais uma vez aqui, apesar de ser a Apifarma, é para financiar qualquer estudante, não precisa de ser da área das ciências da saúde, pode ser da área das ciências sociais e humanas, é irrelevante. E aquilo que estamos a tentar criar é uma onda, é tentar fazer com que o número de empresas que se associam a estes programas vá crescendo, de maneira a criarmos aqui algo que não é muito próprio dos países católicos, é mais próprio dos países protestantes, que é criar um sentimento de responsabilidade social e fazer com que as empresas tenham esta responsabilidade social e participem desta forma para a diferenciação do cidadão. Magnífico, Sr. Reitor. Há pouco estávamos aqui a brincar um pouco com os empresários e com os salários mínimos. É muito interessante também ver o outro lado da moeda e ver como há, de facto, empresas com este tipo de responsabilidade social, que de facto as há. E aqui ocorreu-me uma outra dificuldade que me parece estar a aumentar, mas digo-me, que conheço os números, eu é só assim uma percepção, que é as desistências antes da inscrição, ou seja, os estudantes são colocados, mas depois parece este ano ter aumentado o número de estudantes que, embora tenham sido colocados, não chegam a inscrever-se. Uma hipótese será a dificuldade de encontrar alojamento. Será isso? Não. É outro motivo? É. Ok. Qual é, Sr. Reitor? Desvendo aqui O motivo é muito simples. Quando nós olhamos para a Universidade do Porto, temos a universidade com as notas de acesso mais altas do país. O que significa que, provavelmente, há muitos jovens daqui de Gondomar que estão a estudar medicina em Lisboa, estão a estudar engenharia em Coimbra, estão a fazer outro curso qualquer na Beira Interior. E a certa altura tentam repetir o processo de candidatura para tentar vir para mais perto de casa. Só que depois, na altura de consumar a matrícula, acabam por se informar e percebem que, se fizerem a troca, vão perder 1 ano ou vão perder 2 anos, e negociam com a família e chegam à conclusão que é preferível fazer um sacrifício durante mais algum tempo e ficarem no sítio onde estão. Aquilo que nós verificamos que este ano houve perto de 58 mil colocados na primeira fase, dos quais só perto de 48 mil concretizaram a matrícula. Pois é isso. Mas os outros já eram alunos do ensino superior. Ok. Não concretizaram, foi a mudança a que se tinham candidatado. Portanto, acabaram por ser colocados, mas aquela colocação que lhes foi oferecida não era atrativa face ao sítio onde eles já estavam colocados. E, portanto, optam por não concretizar a matrícula. Ok. Sr. Indo atrás de uma questão que há pouco aqui... Perguntas, desculpem lá, senão eu não utilizo isto. Até porque, entretanto, temos que sair. Vamos, por favor. Temos ali um médico. Professor magnífico reitor, Sousa Pereira. A questão que eu queria pôr, primeiro, e mediante a última intervenção que foi questionada, eu sinto-me um bocadinho obrigado, compelido, na qualidade de Presidente do Rotary Clube de Gondomar, dizer que nós, Rotary Clube de Gondomar, damos o nosso pequenino contributo, apoiando também, através de bolsas, alguns estudantes. Mas a questão que eu queria pôr ao Sr. Professor era a seguinte: qual é a sua reflexão, a sua opinião sobre a área, que eu estive sempre ligado e que estou ligado, para obviar, ao fim e ao cabo, a formação de bom e barato
na área da saúde e, como o Sr. Professor disse, não podemos ser provincianos, temos que admitir formar pessoas bem e barato e deixá-los ir embora. E o país fica à mercê de não ter enfermeiros, não ter médicos. Qual é a reflexão que faz sobre este assunto? Tem alguma opinião? Tem posição do nosso magnífico reitor? Bom, Importa-se. o de quê? Médicos e Não, já se importaram. Todos nós lembramos que aqui há uns anos atrás a Clínica Geral era feita por médicos espanhóis. E, portanto, isso agora não acontece. Não, a questão aqui é uma questão de elevado grau de complexidade. Mas, resumindo, eu diria o seguinte. Em 2008, a Sra. Ministra Ana Jorge acabou com o regime de exclusividade nos hospitais. Portanto, quem tinha exclusividade pôde manter a exclusividade, quem não tinha já não pôde. Na altura, isto gerou um enorme desconforto no sistema, mas não existiam alternativas. Entretanto, de 2008 a 2022, os hospitais privados cresceram como cogumelos, sem qualquer tipo de regulação. A entidade reguladora da saúde demitiu-se completamente da sua função de regulação e nós hoje em dia temos hospitais, ou pelo menos tem isso escrito à porta, em praticamente todas as sedes de conselho do país, com problemas graves associados a isso. Desde logo, publicidade enganosa e prejuízos graves para a saúde pública. E eu vou dar um exemplo. Houve uma evolução brutal no tratamento das duas principais causas de morte no serviço de urgência em Portugal e no mundo, que é o infarto de miocárdio e o acidente vascular cerebral. E houve uma evolução brutal porque aconteceu algo de que eu tinha falado há pouco, que é o esbater das fronteiras entre as ciências tradicionais. Ou seja, quando os médicos começaram a falar com os engenheiros, começaram a criar sistemas mais perfeitos. E, portanto, começou-se a criar uma rede nacional com um serviço de 24 horas de atendimento, foram criados algoritmos que permitem a quem está do telefone do lado de lá avaliar a situação do doente e avaliar o grau de gravidade e tomar uma decisão se manda um enfermeiro de mota, se manda uma ambulância medicalizada ou se eventualmente até manda um helicóptero. Há um sistema de gestão centralizada dos blocos operatórios onde é possível fazer a angiografia e fazer o tratamento metendo stents. E depois houve toda a evolução da engenharia, dos métodos de imagem e dos bioplásticos com memória que nos permitem hoje, desde que o doente, entre o início dos sintomas e as 3 horas, chega a um centro especializado, tratá-lo com uma elevadíssima probabilidade dele no dia seguinte poder estar a jogar futebol. Agora, quando se transformam as estações de correio abandonadas do país em hospitais e começa a haver o hospital de Torre de Moncorvo, que tem lá escrito hospital, e o doente sente uma dor no peito e em vez de telefonar para o 112 e ser evacuado de helicóptero para Coimbra ou para o Porto para ser tratado convenientemente, se vai sentar lá à porta do dito hospital à espera que o atendam. Quando chega ao centro onde pode ser tratado, já passou a janela de oportunidade para ir tratar. Bem, isto aconteceu em Portugal. Agora, os nossos autarcas, todos eles querem ter uma bandeira no castelo. Todos eles querem ter uma coisa que chamam hospital lá. E um hospital é uma coisa complexa. É possível reverter isto? Bem, eu não quero estar no lugar do Manuel Pizarro e do Fernando Araújo. Eu acho que isto vai ser muito difícil reverter isto. Porque as pessoas não estão dispostas a abdicar disto. Eu vou-vos dar outro exemplo em concreto. Tem o Hospital da Guarda, faz 400 partos por ano. O Hospital da Covilhã faz 400 partos por ano. O Hospital de Castelo Branco faz 400 partos por ano.
Se cada um destes serviços de obstetrícia tiver 4 obstetras, que é o mínimo que eles têm que ter para estar em funcionamento, façam as contas, isto significa que cada obstetra destes hospitais fará um parto no máximo de 3 em 3 dias. Agora eu pergunto, quem faz um parto de 3 em 3 dias tem competência para lidar com complicações? Se lhe sair um bebê encravado, ele sabe tirá-lo lá dentro? Tem experiência, tem mão para isso? É óbvio que não tem. Mas aquela população, vejam na televisão, está toda a protestar que quer manter aquilo aberto. Porque ninguém se explica que ter aquilo aberto é um mau serviço que eles estão a receber. Porque não vão ter um tratamento eficaz, nem um tratamento diferenciado, nem correto. Portanto, quando me pergunta aquilo que perguntou, eu diria, ao sistema de saúde português, neste momento, falta sobretudo organização. E falta visão estratégica para desenhar um serviço de saúde com as competências adequadas, distribuído de forma adequada no território. Neste momento nós não temos falta de hospitais, temos hospitais a mais. Claramente. E, portanto, enquanto não se fizer a racionalização da rede, vai ser um problema resolver isto tudo. E mais não me estico. Magnífico, Sr. Reitor. Eu pedi então uma última resposta à questão central do encontro de hoje, que era a propósito de Gondomar. Podemos hoje então ir aqui com esta ideia de que há coisas que são como os porta-aviões, vão lentamente, mas vão num determinado rumo, e portanto Gondomar pode ir com a convicção de que temos aqui um porta-aviões no caminho de um polo universitário do lado oriental, portanto com espaço para Gondomar, em princípio na área das ciências sociais e das artes, e que, mais breve do que este porta-aviões, teremos um navio, um barco um pouco mais ágil no domínio das residências universitárias. Podemos terminar por aqui relativamente a Gondomar, Sr. Reitor? Eu acho que sim, e portanto, neste momento, tanto quanto sei, o investimento em residências universitárias parou. O interesse dos promotores imobiliários desapareceu durante a pandemia. Ao que parece, está a ressurgir. Estão novamente a aparecer. E eu acho que seria importante Gondomar entrar nesse movimento. Porque, agora, como eu digo, isto tem que ser feito construindo a casa a partir dos alicerces, e um dos alicerces que neste momento é fundamental é ter vias de comunicação eficazes e rápidas que unam Gondomar ao centro da cidade. O que neste momento acho que é uma luta que é preciso ter, porque nós continuamos muito afastados do centro da cidade, do Porto, em termos de acessos de transportes públicos. Muito bem. E por aqui nos ficamos. Meus caros, uma salva de palmas para o Sr. Reitor. Antes de encerrarmos, o Manuel Rosas, em nome das conferências de Gondomar, vai proceder à entrega de uma lembrança ao magnífico reitor da Universidade do Porto, Sr. Professor Dr. António de Sousa Pereira.